Olá, muito boa noite para você. A Rede Globo e a Rede Amazônica mais uma vez abrem espaço para os candidatos que disputam no G1 Amazonas e também pela rádio CBN Amazônia Manaus. Gente, o que estava previsto para ocorrer a partir de agora era um debate ao vivo entre os dois candidatos. Foram convidados Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Mas o candidato Wilson Lima não compareceu e não apresentou nenhuma justificativa médica de saúde que explicasse a sua ausência. A assessoria de imprensa do candidato divulgou agora há pouco uma nota dizendo que não compareceria ao debate. Vale esclarecer que no último dia 21 foi apresentada aos representantes dos dois candidatos a ata com as regras do debate. A equipe de Wilson Lima não assinou o documento. A ata foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. De acordo com as regras, o lugar do candidato ausente aqui no estúdio vai ficar vazio. E eu vou fazer uma entrevista de 30 minutos com um candidato presente, no caso, Eduardo Braga, do MDB. Candidato, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Bornier, boa noite ao telespectador. Quero apenas cumprimentar a Rede Amazônica e a Rede Globo pela oportunidade desse debate, extremamente importante, e lamentar profundamente a ausência do omisso Lima. Por que omisso? Porque na véspera da eleição, onde poderíamos ter aqui o enfrentamento dos projetos, para que você que está em dúvida possa decidir e tomar a sua decisão, você possa verificar o que é verdade e o que é mentira, ele simplesmente não comparece. Portanto, o omisso ausente não nos permitiu o debate, mas em respeito à população, eu estou aqui e farei a entrevista com o Bornier, com toda alegria e felicidade, apresentando as nossas propostas e mostrando com muita humildade os casos de desgoverno que lamentavelmente estão acontecendo no Amazonas. Candidato, eu vou começar com um tema que me parece muito urgente no Brasil e urgente no Amazonas. Dados divulgados recentemente mostram que 1/4 da população do estado do Amazonas está com insuficiência de nutrição. Ou seja, não consegue se alimentar adequadamente. Nós estamos falando aí de um contingente de perto de 1 milhão de pessoas. É muita gente. E o senhor sabe, candidato, que a fome tem pressa, não pode esperar. Então eu pergunto, o que é que o senhor propõe a curto prazo para diminuir esse sofrimento? Propomos o projeto Novo Cidadão. Na realidade, hoje o governo do estado distribui um cartão de R$ 150 para 300 mil pessoas. E, Bernier, neste mesmo estudo que mostra que quase 1 milhão de pessoas estão na insegurança alimentar, mostra que 500 mil pessoas estão na vulnerabilidade alimentar, ou seja, acordam todos os dias sem saber o que vão comer. Nossa proposta é dar a essas pessoas que recebem R$ 150, não 150, mas R$ 500. Por quê? Porque R$ 150 mal dá para comprar uma botija de gás, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Agora, o mais sofrido, o mais doloroso é que 200 mil famílias não estão nem no cadastro do Estado, nem no cadastro do governo federal. Portanto, não recebem nem o Auxílio Brasil, nem o auxílio do Estado. Nós vamos atrás dessas pessoas com uma busca ativa, criando uma força-tarefa do SOS Fome, já no 2º dia de governo, com estagiários da área de assistência social, vamos cadastrá-los e vamos passar a pagar os R$ 500. E, ao mesmo tempo, vamos incluí-los no CAD único. Então, teremos uma política somando o governo federal e governo do estado da ordem de R$ 1.100. Isso dizendo não à fome. Mas, ao mesmo tempo, esse recurso vai consumir mais. vai fazer com que o pescador venda mais, o produtor venda mais, o feirante venda mais, o mercadinho venda mais,
Portanto, mais empregos serão gerados na microeconomia. Além dos empregos gerados na microeconomia, através dessa injeção de 3 bilhões de reais por ano nas famílias que estão enfrentando o desafio da fome, nós vamos entrar com uma política de financiamento para os pequenos negócios e uma política de profissionalização dessas famílias que não têm uma profissão para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho e assim possam passar a ter um trabalho, uma renda para sustentar a sua família com dignidade. Agora, candidato, desculpe, o senhor está prometendo criar esse programa Novo Cidadão, dar R$500, além dos 600 que as famílias já recebem do Auxílio Brasil. Agora, eu pergunto ao senhor, de onde que vai sair esse dinheiro, já que houve uma redução do ICMS no Estado, no Brasil inteiro, provocado pela baixa da gasolina, do ICMS da gasolina. De onde que o senhor vai tirar esse dinheiro? Bani, deixa eu lhe dar um dado importante sobre o Amazonas. De janeiro de 2019 a junho de 2022, o Estado do Amazonas arrecadou 85 bilhões de reais. Gastou com salários diretos e indiretos 35 bilhões. Sobraram 50 bilhões de reais. E a grande pergunta que o omisso, o ausente, não pode responder para você que está desempregado, para você que não tem um hospital para lhe atender, uma maternidade, um SPA, é o que ele fez com esses 50 bilhões de reais. Mas, lamentavelmente, ele é réu no STJ, por corrupção. Ele é réu no STJ. Aí você começa a entender de onde vem o dinheiro para o nosso novo cidadão. Combate ao desperdício e combate à roubalheira. E aí teremos o recurso para poder enfrentar a fome e ajudar a 500 mil famílias no Amazonas a enfrentar a fome e a gerar emprego e renda na microeconomia desses municípios. Ainda sobre a fome, qual é a sua proposta para que, de médio e longo prazo, para que essas famílias possam sair dessa situação de depender do Estado para poder comer? São duas, dentro do mesmo projeto, porque esse é um projeto socioeducativo econômico. Os jovens destas famílias estarão em turno e contraturno nas escolas, até para que nós possamos fazer uma disputa do bem contra o mal. Nós queremos um livro no lugar de uma arma na mão do jovem. Nós queremos um diploma no lugar da prisão de um jovem. E isso nós fazemos através da educação. Fizemos, quando estive no governo, o Jovem Cidadão, e agora com o Novo Cidadão, estas famílias estarão com programas de turno e contraturno. Mas nós vamos além. Eu criei o CETAM, o Centro Tecnológico do Amazonas, que criou cursos de profissionalização. Lamentavelmente, o CETAM foi desvirtuado nos últimos anos. Nós vamos trazê-lo novamente para a sua característica original. Ou seja, se tem demanda para mão de obra de pedreiro, nós vamos qualificar a mão de obra de pedreiro. Se tem demanda para manicure, nós vamos qualificar a mão de obra para manicure. Se tem demanda para eletricista, nós vamos qualificar mão de obra para eletricista. E vamos, através da Agência Estadual de Fomento, a AFEAM, financiar os microempreendedores individuais e os pequenos negócios. E com isso, Bornier, nos últimos 12 meses, de cada 10 empregos gerados no Brasil, 6 vieram da micro e da pequena empresa. O Amazonas é o estado com a pior política de micro e pequenas empresas. Nós queremos transformá-lo na melhor política de micro e pequenas empresas do Brasil. Ainda falando sobre dinheiro, o senhor, se for eleito, o senhor vai manter o ICMS dos combustíveis nos atuais 17%, ou o senhor vai voltar para os 25%? Não, nós vamos não só manter, como vamos reduzir em alguns casos específicos. Por exemplo? Pescadores. Na minha época, os pescadores eram isentos de ICMS no óleo diesel, para que nós pudéssemos assegurar que eles não jogassem fora
a espécie que ele primeiro pescou em função de uma de maior preço para poder melhorar sua rentabilidade. Isso tem a ver, portanto, com política ambiental. Mas tem a ver também com a renda do pescador, melhora a vida do pescador. Quero também fazer a redução a zero do ICMS de energia elétrica residencial no Amazonas. Por quê? Porque, lamentavelmente, o Amazonas ainda tem, no interior do estado, as usinas térmicas a óleo diesel sendo gerado, portanto, com um custo muito alto. E esta população não pode ser penalizada. Mas com tanta redução de imposto que o senhor está propondo, como é que o senhor vai arrumar dinheiro para governar? Eu acabei de dizer ainda há pouco que, comparando o que nós tivemos de gasto de pessoal com o que tivemos de receita, tivemos uma sobra de 50 bilhões de reais. O senhor está falando de gasto de pessoal, mas o governo não é só gasto de pessoal. Aí você tem que ter qualidade do gasto público. Eu, quando fui governador, Bonier, eu governei o estado com 4 bilhões de receita ano. Construí 42 hospitais. Este governo, com 30 bilhões de receita ano, não construiu nenhum hospital. Eu, quando governador, com uma receita de 4 bilhões de reais ano, construí 2 maternidades. Hoje, Manaus, com mais 500 mil habitantes. Imagine uma cidade de 500 mil habitantes sem sequer uma maternidade. Foi o que aconteceu. Manaus cresceu 500 mil habitantes e não construíram sequer uma nova maternidade. Portanto, a questão da qualidade do gasto público aqui, do enfrentamento da corrupção, é grave. Há espaço, portanto, para fazer investimentos, tanto na área social como na área da educação, até porque o Fundeb aumentou e vai aumentar ainda mais a participação do governo federal, e, ao mesmo tempo, haver redução de tributação de alguns segmentos em alguns produtos específicos. Vou dar um outro exemplo ao jornalista. Gás de cozinha. O gás de cozinha aqui, na minha época, pagava 1% de ICMS. Até recentemente, à véspera das eleições, no atual governo, pagava 25%. Nós vamos voltar a ter 1% apenas no gás de cozinha. E mesmo assim manteremos o equilíbrio das contas públicas e aumentaremos os investimentos públicos do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre a Zona Franca de Manaus, que volta e meia, esse é um assunto muito questionado, o senhor sabe disso, por conta dos decretos, do governo federal relacionados ao IPI. Aliás, o ministro Paulo Guedes, o atual ministro da Fazenda, disse que quer zerar o imposto no ano que vem, caso o presidente seja reeleito. Qual é a sua proposta para a Zona Franca? E mais do que isso, qual é a sua proposta de criação de um novo modelo econômico, uma alternativa para a região à Zona Franca? Bela pergunta, Bonier. Primeiro, dizer ao telespectador que todos os produtos produzidos na Zona Franca já pagam 0 de IPI. E aí é que está a injustiça. Porque quando ele zera fora da Zona Franca, ele acaba com a vantagem comparativa que a Zona Franca tem. E não leva nenhum benefício para o consumidor. Porque aqui, a televisão produzida na Zona Franca paga 0 de IPI. Agora, se ela for produzida na China, ela vai pagar 35% de IPI. Aí gera emprego no Amazonas e não na China. Se ele zera esse IPI para produzir na China, ele desemprega o amazonense e vai gerar emprego na China. Por isso nós somos contra esses decretos. Basta que esses decretos excepcionalizem os produtos com processo produtivo básico produzidos na Zona Franca. E foi isso, aliás, que o Supremo garantiu nas 4 liminares emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes. E obtivemos, portanto, a segurança jurídica necessária para manter a Zona Franca. Alternativas à Zona Franca. Primeiro, nós precisamos, dentro da própria Zona Franca, trazer novos segmentos de indústrias para a Zona Franca. Entre elas, a indústria de cosméticos. Os princípios ativos da biodiversidade
são base da indústria de cosméticos. Portanto, uma das indústrias que mais cresce no mundo poderia estar aqui no polo industrial gerando emprego com mão de obra na capital e no interior do estado, num ganha-ganha, não só para a natureza, mas também para a população e para o ser humano. Segundo segmento que mais cresce na economia brasileira, energia solar. Nós não produzimos um painel solar no Brasil. Por que nós não podemos produzir painéis solares aqui na Zona Franca de Manaus, em substituição aos painéis solares chineses, gerando milhares de empregos aqui e fazendo com que a gente possa levar energia para as comunidades mais isoladas e para que a gente possa fazer a microgeração distribuída em torno dos grandes centros consumidores. É, de novo, um projeto que gera emprego, faz com que o desenvolvimento sustentável e energia limpa seja competitivo e garante uma energia mais barata para o consumidor. Portanto, nós podemos fortalecer a Zona Franca. Agora, fora da Zona Franca, petroquímica. O Amazonas é hoje o estado e a região da América Latina com a maior reserva de gás natural e de petróleo em terra firme, Bornier. Securitizado já. Nós já temos reservas superiores à Bolívia. Portanto, nós temos condições de implementar aqui uma indústria de petroquímica para a produção de ureia, por exemplo, e vendermos. O mercado brasileiro consome 8 bilhões de dólares por ano de ureia. Isso é emprego na veia. Silvinita. A silvinita pode produzir cloro, soda cáustica e potássio. De novo, o agronegócio brasileiro precisa de potássio. E agora, na recente guerra, Ucrânia com a Rússia, essa guerra estúpida que nós não conseguimos entender como justificar uma guerra como essa, o Brasil tem sido vítima de um sobrepreço nos fertilizantes e nós poderíamos ser a resposta desse sobrepreço, gerando emprego e renda aqui. E, como eu disse ainda há pouco, na microeconomia, na área dos serviços, nós temos como gerar milhares de novos empregos. Alternativas temos e a Amazônia, Deus nos deu muitos recursos naturais. Com tecnologia e políticas de desenvolvimento sustentável, é possível transformar essas riquezas em desenvolvimento humano para a população que aqui vive. Agora, candidato, o senhor foi governador por 2 vezes. Por que o senhor não implementou essas ideias quando o senhor foi governador? Nós tentamos. Primeiro tínhamos que trazer o gás de Urucu, que estava lá e nunca chegava até Manaus. Construímos um gasoduto em plena floresta amazônica, 700 quilômetros de gasoduto, durante o nosso governo, numa parceria com o presidente Lula. Tínhamos que trazer a segurança de energia elétrica para o Amazonas. Trouxemos 3.000 quilômetros de um linhão de Tucuruí até Manaus, garantindo de que Manaus estava interligada no Sistema Nacional de Energia Elétrica. Terceiro, nós passamos a discutir um programa implementado na minha época chamado Zona Franca Verde. Isso. E com o Zona Franca Verde, nós produzimos móveis com madeiras certificadas, 100% das carteiras escolares do Amazonas eram produzidas no estado do Amazonas e no interior do estado do Amazonas, com design italiano, em parceria com a FUCAP, uma das nossas universidades aqui no estado. Mas o programa acabou? Acabaram com o programa. Portanto, o que eu estou falando agora é retomar o programa Zona Franca Verde e fazer com que os empregos, e desta feita, com as reservas de gás e petróleo e com a silvinita, nós possamos fazer também a indústria de transformação para a geração de milhares de empregos. Vamos falar de saúde. O senhor comentou agora há pouco, sobre o seu projeto para a saúde. Entre as suas propostas que eu tenho visto, o senhor fala muito na implantação da telemedicina, né? Agora, como é que o senhor vai fazer isso num estado que tem um interior todo que sequer pega sinal de internet? Bornier, nós temos hoje um satélite geoestacionário que foi inaugurado no começo do governo Dilma
que está sobre a Amazônia e que nos garante acesso à banda larga de internet através deste satélite geoestacionário. Elon Musk acabou de vir ao Brasil e anunciou que ele tem capacidade satelital para oferecer a preços muito baratos acesso à internet de banda larga. Nós, inclusive, estamos fazendo protótipos com as antenas em parcerias com alguns municípios para fazer teste. Nós quem? O nosso grupo político. Fazendo com os nossos prefeitos parcerias e comprando 1, 2 antenas para fazer o teste de como é a operação de recepção do sinal e de transmissão desse sinal internamente. Eu posso dizer a você que nós conseguíamos, com toda dificuldade, comprando banda larga de uma empresa americana como a Hilde, nós conseguimos fazer o mediado tecnológico e a telemedicina 20 anos atrás. Agora eu lhe digo, com o 5G, com o 850 MHz implantado nas comunidades rurais, o desafio é grande, mas é muito menor do que foi há 20 anos atrás. Nós vamos implantar a telemedicina e, mais do que isso, nós vamos implantar com as novas faculdades de medicina, porque hoje, Benito, nós temos faculdade de medicina em Manacapuru, em Itacoatiara, em Coari e em Manaus nós temos 4 faculdades de medicina. Precisamos formar especialistas. Precisamos, portanto, ter uma política pública de saúde. E o governo precisa ser o grande líder desse processo. E a telemedicina, ela tem um grande papel até para poder laudar determinado tipo de exame. Eu vou dar um exemplo concreto para o telespectador e o eleitor poder entender. Uma mulher que colhe um exame de Papa Nicolau e leva um ano, Bornier, para ser laudado. Essa é a diferença entre ela curar o câncer ou ela ser vítima fatal daquele câncer. Nós queremos fazer isso em não mais do que 30 dias, usando a tecnologia, fazendo com que a tecnologia preste serviço para a população amazonense, mas não de forma omissa, como é feito hoje pelo desgoverno atual, não de forma mentirosa, como é feito na metodologia do atual governo, que anuncia ter UTI no interior, quando ele não tem especialistas no interior e as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Por falar em UTI, foi bom o senhor tocar nesse assunto, o governo do estado hoje, a atual administração, diz que há UTIs em Tefé, Tabatinga e Parintins. Mas os nossos repórteres aqui da Rede Amazônica já percorreram vários desses lugares e as pessoas que moram nessas cidades dizem que os equipamentos não estão lá funcionando como deveriam e que muitas vezes tem que vir para Manaus para se internar numa UTI. Bonnier, caso da mãe Daniele e o seu filho que sofreu um acidente de moto com traumatismo craniano em Tabatinga. Ele teve que fazer a ressonância magnética dele em Leitícia, na Colômbia, paga em espécie, transportada em carro particular, porque o hospital não tinha como fazer ressonância magnética e não tinha como prestar os serviços de tratamento intensivo. Isso é um caso concreto. Os jornalistas estão relatando casos concretos. Vou dar um outro caso, também concreto. Aqui em Manaus, já que nós já demos do interior, tem um cidadão chamado Eduardo Lima. Esse cidadão, carregando um saco de cimento, há 4 anos atrás, trincou a coluna vertebral. Há 4 anos não se faz cirurgia de coluna no estado do Amazonas. As pessoas estão entrevadas numa cama. Um pai de família que hoje perdeu a esposa, ficou com os filhos e é sustentada pelo benefício de prestação continuada da mãe. Isso é muito injusto, isso é muito doloroso. Você que está nos assistindo e que está indeciso, preste bem atenção. Esses métodos de omissão, de mentira, de corrupção, só vão parar
se você, na democracia, tomar a tua decisão no teu voto. E é por isso que eu te peço, vote no 15 de Eduardo e Anne Moura, porque para crescer, para nós podermos construir hospitais, fazer telemedicina, construir casa popular, nós precisamos fazer isto no voto. Vote 15 para que o Amazonas possa voltar a crescer. Mas a sua proposta, o senhor tem alguma proposta para instalar ou construir, inaugurar UTIs no interior? Hospitais de média e alta complexidade vinculados às faculdades de medicina. Ou seja, pegaremos os municípios que nós temos cursos de medicina, e aí você chega numa faculdade de medicina, você tem que ter um nefrologista para poder formar o médico. Este professor, ele pode ser o professor da faculdade e, ao mesmo tempo, ele pode ser o médico da UTI. O intensivista, que vai dar curso de intensivismo para o médico que está se formando, ele pode estar na universidade e pode estar no hospital. Aliás, o hospital pode ser, inclusive, um hospital-escola de média e alta complexidade, formando mão de obra e salvando vidas. Eu quero ver se a gente consegue incluir mais 2 temas antes de acabar o nosso tempo aqui, candidato. Segurança pública. Os moradores reclamam que não conseguem, aqui em Manaus, entrar em algumas áreas da cidade sem autorização de facção criminosa ou traficantes. Como é que o senhor pretende resolver isso? De um lado, investindo de verdade na polícia, seja militar, seja polícia civil. Nós precisamos contratar 6 mil novos policiais, precisamos resgatar a política de pagamento de database, do escalonamento e das promoções, e, ao mesmo tempo, investir em armamento, tecnologia, modernização, inteligência, planejamento estratégico, para que nós possamos fazer o combate ao crime, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, em parceria, inclusive, com os municípios. Na área de fronteira, teremos que ter uma ação integrada e cooperada com as forças nacionais, Polícia Federal, Força Nacional, Forças Armadas, para fazer o enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, Boni, teremos que ter aquele projeto Novo Cidadão, para dar a oportunidade do jovem dizer não ao crime e dizer sim à cidadania, substituindo a arma pelo livro, substituindo a prisão pelo diploma. E isso é possível e nós vamos conseguir novamente. Candidato, a composição da nova Assembleia Legislativa ficou mais favorável para o seu adversário, o atual governo. Foram eleitos 6 deputados do União Brasil, 4 do Avante, 3 do PSC, 3 do PL, todos aliados do atual governo. Se o senhor for eleito, como é que o senhor vai viabilizar a sua governabilidade? Eu sempre acreditei que o verdadeiro patrão do político é o povo, à exceção do meu adversário, que tem patrão, e não é o povo. Lamentavelmente, ele tem patrão e todo mundo em Manaus sabe quem é. Mas quando o político é eleito, ele tem essa relação com o povo. Será o meu caso e o meu governo. E a minha relação com a Assembleia vai ser baseada exatamente nisso. Eu vou encaminhar, por exemplo, um projeto de lei substituindo 150 por R$500. Acho que os deputados vão votar a favor. Eu vou encaminhar para a Assembleia o projeto de lei reduzindo o imposto. Acho que os deputados vão votar a favor. E depois eu tenho uma larga experiência na política, na articulação, não terei dificuldade para conviver com a Assembleia, não terei dificuldade para conviver com a Câmara dos Deputados e com o Senado, sou senador da República há 12 anos e não terei dificuldade. Eu defendo e peço voto para o presidente Lula, mas se tiver que governar com outro candidato, com o atual presidente da República, me articularei e defenderei o Amazonas com a mesma disposição, com a mesma responsabilidade e com a mesma determinação. Como é que o senhor vai negociar, por exemplo, com o chamado Centrão, que está acostumado muito, o senhor conhece, o senhor é senador, o tal do toma lá, dá cá? Como é que o senhor vai negociar evitando esse caminho? Dani, eu aprendi uma regra com um ex-governador daqui, muito longevo, o Amazonino Mendes.
governo forte com o povo, Congresso e parlamento amigável. Governo fraco com o povo, Congresso e parlamento muito atritado. O atual desgoverno teve 2 pedidos de impeachment. Governo fraco. Ele entregou o governo na mão da politicagem. Ele fala da velha política, mas ninguém praticou mais a velha política do que ele. Então aí os escândalos. No IDAM compraram 45 mil pacotes de papel higiênico na véspera da eleição. 1.700.000 reais. Isso tudo por quê? Escravo da armadilha de um governo fraco com uma Assembleia que domina o governo do Estado do Amazonas. Nós não faremos isso. Teremos um governo popular, com base popular, e nós conversaremos em alto nível com o Parlamento e com o Congresso. Uma coisa rápida aqui, antes da gente terminar. O seu plano de governo, o senhor não cita nada diretamente focado à população indígena. Isso me causou uma certa estranheza, justamente porque o Estado do Amazonas tem uma das maiores populações indígenas do país. Eu, quando governador, criei a primeira Secretaria de Estado de Política Indígena, e que foi comandada por um índio. E, pela primeira vez, criou-se linha de crédito para os índios. E criamos, na lei de cotas da UEA, cota para os índios. Nesta eleição, Bornier, no primeiro turno, você deve lembrar, tinha um índio candidato a governo, exato. O Tuiuca. Isso. Ele é médico formado pela lei de cotas da UEA, criada no meu governo. Portanto, a população indígena sabe que eu tenho um compromisso com o desenvolvimento social, econômico, educativo dos povos indígenas. Bom, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui da nossa entrevista. Eu quero mais uma vez esclarecer a todos que estão em casa que era para a gente ter feito um debate aqui hoje, transmitindo como estamos para todo o Estado, entre os 2 candidatos que estão classificados para o segundo turno ao governo do Estado do Amazonas, mas o candidato Wilson Lima mandou uma nota em cima da hora aqui do debate dizendo que não viria. Então, pelas regras, nós fizemos aqui uma entrevista de 30 minutos, como está escrito na regra, com o candidato Eduardo Braga, que foi quem compareceu, né? E o lugar do candidato ficou vazio o tempo todo, porque isso é o que está estabelecido na regra. Eu queria agradecer ao senhor, candidato, pela presença, uma boa sorte aí na sua campanha e até uma próxima oportunidade. Eu acho que eu tenho o minuto e meio para encerrar. Na verdade, nós não temos considerações finais aqui na entrevista. Mas que eu havia... Se o senhor quiser se despedir dos seus eleitores, fica à vontade. Eu agradeço porque eu havia entendido pelas regras que eu teria 1 minuto e meio. Eu quero apenas dizer a você, telespectador, que hoje neste debate, uma das perguntas que eu faria ao desgoverno Omisso Lima era: é verdade ou é mentira a questão da Amazonas Energia me envolvendo e a questão da conta de luz me envolvendo? Sabe por quê? Porque, finalmente, o Tribunal Superior Eleitoral, Bornier, julgou o mérito da ação e disse que ela estava fora do contexto, que ela era mentirosa e que, por isso, ela tinha que sair do ar e que nós estamos agora, neste momento, discutindo direito de resposta. Portanto, você, telespectador, que está olhando para mim e tendo dúvida de votar em mim em função das mentiras levantadas sobre a Amazonas Energia, eu quero dizer a você que fique tranquilo. Vote na mudança. Vote na criação de emprego e renda e na esperança. Vote no 15 do Eduardo Braga e no 13 do presidente Lula. Obrigado, candidato. A Rede Globo e a Rede Amazônica cumpriram assim o dever de oferecer a você, eleitor amazonense, a oportunidade de conhecer propostas de quem pretende governar o maior estado do país pelos próximos 4 anos. Próximo domingo será um grande dia para a democracia, sem dúvida. Dia de decidir o futuro que todos nós queremos, não é verdade? Por isso, compareça, vote, compareça às urnas. Obrigado para todos, boa noite, até mais.